Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola de Servos. Estamos na lição 7, Evangelismo 2, da classe de Servos, Intercessão. Pai de amor, obrigado a Deus por estarmos aqui neste dia maravilhoso. Fale conosco através desta aula, em nome de Jesus. Amém. Então já você recebeu a tua ministração aí, e temos o texto base, Mateus 28, que diz assim, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o porquê da evangelização? Porque exatamente o nosso Senhor Jesus nos deixou, junto com o poder que ele nos entregou também esta missão. Então, a grande comissão é levar o evangelho a toda criatura. Número 1 da nossa aula, o porquê da evangelização, né? Atos 13, de 38 a 41, nós vamos analisar aqui o apóstolo Paulo, nos dando alguns exemplos de como ele evangelizava, e vamos lá em Atos 13, versículo 38, que diz assim, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Então, já logo no versículo 38, diz que o evangelho que é pregado é um evangelho de perdão de pecados. O evangelho vai mudar minha vida. Não é isso. Os seus pecados vão ser perdoados por Deus através de Jesus. Versículo 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então nós tínhamos os 10 mandamentos e ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Por esse motivo, foi necessário então que Jesus ele viesse para o quê? Para nos justificar, para pagar a nossa dívida. E quem crê em Jesus, conforme o versículo 39, diz que é justificado, tá? Isso, o porquê eu preciso evangelizar. Muitos não sabem disso, por isso precisam saber. Isso é evangelizar. Tá? Depois nós vemos aqui que a salvação é uma obra tão maravilhosa e é difícil de entender por ser de graça. Por isso, eu preciso também oferecer da mesma maneira que eu recebi de graça este evangelho e essa boa notícia que Jesus veio pagar pelos nossos pecados. Tá? Depois, lá no versos 47, nós temos algo também importante que o autor aqui nos diz para ler. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Então, Deus nos confiou a responsabilidade de levar a luz da salvação através da evangelização até os confins da terra. Se chegou até mim, é minha tarefa continuar. Se não tivesse chegado até mim, eu não teria responsabilidade alguma, mas se chegou, é porque Deus espera que eu também dê esta salvação a outros, esse evangelho a outros, porque eu assim recebi de graça também. Versículo 49. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Então o apóstolo Paulo fez a parte dele, e nós devemos fazer a nossa. Um dia chegou para o apóstolo Paulo a salvação, o arrependimento e o perdão dos pecados. Da mesma forma chegou até nós porque Paulo obedeceu a Deus. E hoje chega a você. Não basta interceder, precisamos evangelizar, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então devemos pregar a mensagem de arrependimento, né? Lá em Atos 17:30 também, vamos ler aqui Atos capítulo 17, versículo 30. Eu estou lendo na nova versão internacional. Atos 17:30 diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, Deus ele não leva em consideração o nosso tempo de pecado, o tempo que não conhecíamos a verdade. Logo que conhecemos a verdade, que agora é uma outra verdade que eu vou te falar, que você deve falar do evangelho para toda criatura, você que não faz e não executa esta verdade, você vai se ver não com o pastor, mas vai se ver com Deus.
porque é um egoísmo muito grande você ser salvo e não passar essa salvação para outras pessoas. Então temos, quando passamos o evangelho, continuando o nosso texto da aula, diz assim, temos a proteção divina, né? O Senhor não quer que desfaleçamos pelas adversidades e nem que possamos dar lugar ao medo, mas que possamos falar, pois Ele nos guarda do mal, uma vez que Deus tem muito povo para salvar em nossa cidade ainda. Olha o que diz lá em Atos 18, versículo 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Ou seja, quando você está debaixo da ordenança de Deus evangelizando, nada pode te acontecer. Podem até tramar coisas contra você, mas não vai lhe afligir, porque o Senhor diz, como guardou Paulo, vai guardar a tua vida também. Então Paulo não se movia até que todos tivessem recebido o evangelho. Por exemplo, você vai visitar alguém numa casa ou num hospital, e ali tem outras pessoas em volta que não conhecem o evangelho. É tua responsabilidade não sair de lá enquanto você não falar do evangelho para essas pessoas. Tá? E aqui nós vamos dar algumas estratégias para você falar desse evangelho. Versículo 10 de Atos 19. Isto continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Precisamos ter certeza, os da nossa casa, os nossos vizinhos, já ouviram falar do evangelho de um Deus que perdoa os nossos pecados através de Jesus, que nos justifica através de Jesus? É isso que precisamos ter convicção e nunca nos esquecer. Então, Paulo sempre ia onde Deus lhe mandava. Está lá em Atos 23, 11. Atos capítulo 23, versículo 11. Diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então Deus chegou para ele e falou: agora você vai para Roma, porque lá eles precisam ouvir da minha palavra. Então Paulo obedecia, né? Então quando a tua autoridade falar para você: não, sai desta casa, vai para outra casa, vai naquele local tal, você também deve obedecer à autoridade, porque Deus não quer que você fique apenas naquele local onde todos já conhecem a palavra. Deus muitas vezes quer te colocar em uma outra casa, em um outro pequeno grupo, quer colocar você dentro de hospitais para falar do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar atento à voz do Senhor que vem através das nossas autoridades. Tá? Paulo movia-se no sobrenatural. E lá em Atos capítulo 19, nós vemos o acontecido, 19:11, né? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Ou seja, quando a fé do povo está turbinada e Paulo cheio da unção de Deus e fazendo o que Deus queria, nós vemos exatamente isso aí. Milagres extraordinários. O que são milagres extraordinários? É uma coisa extra, que acontece extra, né? Diferente do normal, foi extra. Então, até os lenços que Paulo usava, ele dava para o povo e o povo, acreditando, era curado. Paulo tinha muito claro o seu ministério. E vemos isso lá em Atos, capítulo 26, dos versículos 16 a 18. E você, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que tinha que abrir os olhos espirituais das pessoas? Ou seja, Paulo, ele sabia que a tarefa dele, o ministério dele era abrir os olhos espirituais das pessoas, que deveriam passar
da escuridão à luz. Que escuridão é essa? Eles queriam fazer a lei, para ser aprovados pela lei. Mas a luz, o que era? A graça de Jesus Cristo. Esta era a boa notícia. Este era o evangelho. E isso Paulo tinha certeza no coração dele que ele tinha sido chamado para isso, tá? Que tinha que tirá-los do poder de Satanás e colocá-los sob o senhorio de Cristo. O que é tirar do poder de Satanás? Viviam o quê? Se achando culpados, separados da glória de Deus por conta do pecado. E quando Paulo chegava e falava, mas olha, todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para fazer a ligação entre o homem e Deus, e ele te justifica agora. Aí trazia uma alegria e o povo saía da opressão de Satanás, então da acusação de Satanás, e vinha para o senhorio e para a liberdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Ele sabia que tudo isto aconteceria quando recebessem o perdão dos pecados, como eu já acabei de falar. Que Deus os faria participantes de herança que tem para seus santos. Seriam participantes de todas as promessas que Deus tinha para o próprio povo de Israel, né? Agora, por intermédio de Jesus Cristo, Jesus tinha então conquistado tudo isso, tanto para o povo de Israel, aqueles que aceitassem a Jesus Cristo, como aqueles também, os gentios que não são judeus, mas estavam aceitando este evangelho, esta boa notícia. Este era o ministério que estava dentro do coração de Paulo e que deve estar dentro dos nossos corações também. Tá? Aí, número 2 da nossa aula. Como evangelizar? Então, eu vou ler o texto aqui. Realmente é algo muito simples. É importante ter a direção do Espírito Santo para obter resultados efetivos, porque nunca se esqueça, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o canal de comunicação, não de convencimento, ok? Não esqueça, prepare-se diariamente em oração para que, em qualquer momento, evangelize. Quebre o gelo, ou seja, estabeleça um primeiro contato agradável que demonstre interesse pelas necessidades da pessoa que você está falando. Fale de Cristo utilizando o seu testemunho junto com os conceitos bíblicos de salvação. Jesus, ele me tirou, você pode usar o que? Quando eu não era convertido, eu vivia dessa forma, mas quando eu aceitei Jesus no coração, ele transformou meu coração e hoje eu vivo dessa forma. O teu testemunho é fundamental para uma evangelização. Guia-os à oração de fé. É necessário que eles deem este importante passo. E vamos falar dessa oração de fé um pouquinho mais abaixo, tá? 3. Como quebrar o gelo? As duas perguntas usadas no evangelismo explosivo foram chave para quebrar o gelo. Se neste momento, a primeira pergunta que você pode usar, se nesse momento você tivesse que morrer, você fosse morrer, qual seria o destino eterno da sua alma? Alguns positivamente responderiam que é o céu, claro. E aí você pergunta, e se você chegar no céu e o pai lhe perguntar por que você acredita que merece a vida eterna? O que você responderia? Possivelmente, alguns passariam a falar que eu mereço porque eu fui uma boa pessoa e pratiquei boas obras. Mas você vai falar para ele, mas você sabia que na Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, mas sim pela graça de Deus? Então, esse seria um momento de você quebrar o gelo e introduzir o evangelho na pessoa. Duas perguntinhas, dois caminhos que no momento de uma conversa que Deus vai lhe dar as almas para você evangelizar, você pode abordar. Outros tiveram muito sucesso utilizando aquele método das 4 leis espirituais que nós distribuímos até um livrinho já para os pequenos grupos, tá? Que é, em suma, é o seguinte, introdução. Tudo que existe no universo é regido por leis. Toda a natureza obedece a leis divinas, que, se fossem alteradas, viveríamos o caos. Do mesmo modo,
Deus estabeleceu leis para manter o equilíbrio da humanidade e para que pudesse viver a plenitude da liberdade espiritual. Primeira lei: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como João 3,16, né? Que diz o quê? Esqueci agora. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus primeiro nos ama e enviou o seu Filho como um plano de salvação para nós. Essa é a lei número 1. Lei número 2. O homem é pecador e está separado de Deus. E por isso não pode conhecer nem experimentar o amor de Deus. Como lá em Romanos 3,23, que diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é Romanos capítulo 3, versículo 23. Aí temos Romanos capítulo 6, versículo 23 também, que diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem está separado de Deus, é a lei número 2. O pecado não pode estar, o perfeito não pode estar junto com o imperfeito. A luz não anda junto com as trevas, onde a luz chega, ela ilumina. Então isto é uma lei, mas através de Cristo Jesus, então nós podemos fazer a ligação do homem com Deus. Lei número 3. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado do homem. Por meio dele, de Jesus, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Somos salvos da ira de Deus por meio de Jesus Cristo. Tá? Nos achegamos a Deus por ele. E número 4, recebemos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. E então, conforme João 1,12, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. 4 leis maravilhosas que você pode introduzir. Então são 2 métodos para você poder evangelizar. E algumas sugestões que está na nossa apostila. Gere um ambiente no qual haja cordialidade e confiança. Precisamos ser cortês. Faça perguntas de reconhecimento, indagando os conhecimentos que a pessoa tem a respeito de Deus e suas possíveis práticas religiosas. Tenha muito cuidado para não julgá-las ou envergonhá-las. Ninguém gosta de ouvir a respeito da sua religião você falar, você está errada. Não é assim que a Bíblia diz. Não é isso. Nós não estamos lá para debater. Nós queremos evangelizar. Não queremos convencer. Queremos levar o evangelho como recebemos. Evite então aquela impressão de você sabe tudo. Você conhece a Bíblia, você é o sabedor de tudo. Não. Coloque-se na posição de ouvir, de humildade, e vai só jogando os teus versículos que a Bíblia vai nos dando conforme nós lemos acima, tá? Tome cuidado com discussões, porque você pode até ganhar a discussão e perder a oportunidade daquela pessoa ser salva. Nosso objetivo não é ganhar discussão, eu estou certo e você está errado, não é? Nosso objetivo é evangelizar, né? Você está certo, mas a Bíblia diz assim, ó, assado, assado, e deixa aquela dúvida na mente da pessoa que o Espírito Santo vai completar e fazer a obra dele. Seja muito natural, evitando dar a impressão de você ser um grande religioso místico, ok? 4. Objeções ao Evangelho. Algumas pessoas podem sentir que não têm o suficiente conhecimento bíblico. Outras podem pensar que não são dignas. Mas quando uma mudança tem lugar no coração do crente, o Senhor desperta o espírito de amor e de compromisso com sua obra. Então, Deus nos convida a acertar as contas com Ele. Lá no Velho Testamento, nós já vemos isso, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Quero ler para você. Isaías capítulo 1, versículo 18. E diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se
tornarão. Deus nos dá a oportunidade de servi-lo, né? Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, é um texto que eu gosto muito de usar também para os jovens, né? Eclesiastes 12, 1, diz assim: lembra-te do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Chega determinado ano da sua vida que você fala, é só cansaço e canseira mesmo, fadiga, eu não consigo fazer nada. Mas Deus te deu uma juventude. E o que você fez da sua juventude? Você evangelizou? Se falou do Senhor Jesus? Deus quer que lhe entreguemos todos os nossos dias. Está lá em Provérbios 27, 1. Deus nos chama para que voluntariamente o sirvamos. Deus está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Deus não quer que façamos por obrigação, porque Ele deu a sua própria vida, não por obrigação, Ele deu a sua própria vida por satisfação, por nos amar. Então, porque nós amamos, nós servimos a Deus. Devemos então consagrar toda a nossa casa ao serviço de Deus, porque senão isso será uma objeção na hora de eu falar do Evangelho, né? Pensa bem, você tem que poder, e você tem que dizer isso: eu e minha casa servimos ao Senhor. Senão você vai evangelizar outras pessoas e as pessoas vão falar, poxa, nem o seu próprio filho é um evangélico, ele não conhece a palavra. Então não vai condizer e não vai facilitar para que o Espírito Santo convença aquela pessoa. Você tem que orar e a primeira pessoa que você precisa evangelizar é teu marido, depois teus filhos, para que você possa dizer, eu e a minha casa servimos e serviremos eternamente ao Senhor. Obstáculos genuínos, tá? De levar o evangelho. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. E esse eu quero ler para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Tenho medo de não me manter firme. Ou seja, eu vou falar de Jesus e depois vai vir a tentação e eu vou cair, eu vou envergonhar o evangelho, né? Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Número 2. Temo ter ido longe demais e Deus não pode me perdoar. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, 1 João diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas vamos lá ler em 1 João 1, 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você foi longe demais no seu pecado e você conhece o Evangelho, você sabe que você pode pedir perdão, se arrepender e Ele vai te dar uma nova oportunidade. Ou muitos podem falar, não, eu não sou mau, eu sou uma boa pessoa. E lá no livro de João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Você pode não ser mau, mas o inimigo que está ao teu derredor, ele é mau. E ele pode aproveitar por você não estar fazendo o ID do Senhor para lhe fazer algum dano. Mas se estamos debaixo do ID do Senhor, temos a proteção do Senhor e nada nos acontecerá, como já lemos versículos atrás desta aula. O que pensarão os meus amigos a esse respeito de eu estar falando de Jesus? Olha aqui que coisa maravilhosa, aqui está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Muitos estão pensando o que os meus amigos vão dizer de mim hoje. Mas o que os seus amigos vão dizer e vão falar de você quando eles estiverem no inferno e você estiver no céu? Eles vão falar, você teve a oportunidade de me evangelizar, de me contar esse segredo e não contou. Como você ficaria nesse caso? Será que Deus vai deixar você ir para o céu, você tendo a oportunidade de falar de Jesus para os seus amigos e
se preocupando em o que eles vão falar de você, você não fala. Será que Deus vai permitir que você entre na eternidade assim? Que a sua consciência entre limpa na eternidade desta forma? Eu acho que precisamos refletir um pouco, que não é o que os meus amigos pensam de mim que é o que me realiza e o que me faz. O que me realiza e o que me faz, o que me completa é o que eu sou. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mais que vencedor. Então eu não devo me importar em o que os meus amigos vão dizer. E por último, não saber como receber a Cristo. Um dos obstáculos é como que eu vou receber esse Jesus, como aceitar Jesus. Como que que o teu amigo vai saber que ele pode aceitar a Jesus sem acender vela, sem fazer tantos rituais de tantas religiões? Como eu posso fazer isso se não há quem fale para ele, que mostre o caminho para ele? E lá no livro de Romanos, capítulo 10, os versículos 9 e 10, nos ensina a você levar uma pessoa a fazer a oração de arrependimento de pecados e de aceitar Jesus no coração. E diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Hoje é dia de evangelizar. Hoje é dia de falar de Jesus. Conclusão: é necessário envolver-se ativamente na obra de evangelismo para desenvolver esta habilidade e melhorar a forma como está sendo feita. Amém? Que Deus abençoe, que você possa sim ser um intercessor, um evangelista na obra do Senhor, fazendo o reino de Deus crescer em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula.